Não é fácil, né? Exatamente. Hoje eu tô aqui porque infelizmente eu não tô lá com elas, né? Essa recuperação tá indo muito bem. Hoje faz... ontem fez 3 semanas que eu operei, né? Então a recuperação tá indo muito bem, só que a gente sabe que ainda é um caminho muito longo, né? São 8 meses aí, eu tento às vezes falar 8, mas os médicos falam 9, eu sempre quero um pouquinho menos, né? Mas a recuperação tá indo muito bem. E tô aqui ansiosa, né, pro jogo de amanhã, né, gente? Então, desde quando eu cheguei aqui, o nosso time sempre foi pra semifinal. Todo ano a gente foi pra semifinal e eu nunca fiquei de fora de uma semifinal. Na minha carreira inteira, desde quando eu comecei a jogar em Osasco, há muitos anos atrás, toda a Superliga que eu disputei, eu joguei uma semifinal. Carol, eu queria saber do sentimento mesmo seu, quando você recebeu a notícia, porque no primeiro momento, você nem achou que era tão grave a lesão. Como que foi para você, no sentimental mesmo, quando a ficha caiu e você recebeu a notícia que era uma lesão grave? Na verdade, na hora, né, que eu caí... O que aconteceu, assim, né? Na hora que eu caí, eu tava caindo do bloqueio, meu joelho deu um valgo para dentro, só que na hora eu não percebi, né, esse valgo. E me pareceu, como foi um lance muito rápido, me pareceu que eu tinha batido na Pri, assim, tivesse sido um tostão que ela tivesse me dado. E eu senti um estralo e já me joguei no chão, porque é uma reação natural, né? Só que naquele estalo eu falei, bom, aconteceu alguma coisa, mas como eu saí andando, depois eu fiz gelo, né? Eles fizeram um teste meio que rápido ali na quadra mesmo comigo. Eles falaram, olha, não parece ser nada demais, tá andando, beleza, tá ótimo. E não foi aquela dor insuportável. Talvez por eu estar quente do jogo, né? O jogo tava pegando fogo. E fui embora, meu joelho começou a inchar à noite. Aí comecei a ficar um pouco mais preocupada. Aí eu já liguei pro Rodrigo Vaz, né, meu médico aqui, ele falou, olha, Carol, segunda-feira a gente te avalia, que eu tava no Rio, mas procura não ficar andando muito, não, né, fica bem mais tranquila. Ele falou, não, tá bom. Aí eu já falei, vixe, né. Aí cheguei na segunda-feira. Ele já sacou, assim? Não, na hora, né, pelo que eu tinha relatado. Pelo estalo. E aí eu cheguei lá no Minas segunda-feira de manhã, ele já fez o teste no meu joelho. No que ele fez o teste, ele falou, Carol, você sabe que é papo reto aqui, né? Ele falou assim, ó, foi cruzado. E foi ruptura. Ele fez o exame... Na mão, assim. É mesmo? Aí eu até falei, nossa, tipo assim, será, né? Ele falou... Aí ele fez nos dois, né? Ele falou, olha, tá rompido. Mas vamos fazer ressonância pra garantir, porque... Independente se não tiver rompido, se tiver só estirado alguma coisa, como você é uma atleta de alto nível, tem que fazer essa operação, porque senão você não volta, é perigoso depois romper e ser pior, enfim. Aí aquela hora lá já caiu, né, meu mundo, assim, porque, querendo ou não, eu tava junto com o time, a gente tava numa crescente muito legal, né? Eu tava jogando bem aquele jogo do Flamengo, enfim, minha parte física tava voltando ao que eu queria, porque essa fase dos playoffs, pra gente... Por mais que a parte mais cansativa do campeonato, é a parte que a gente mais se prepara fisicamente. Sim. Então eu estava muito bem fisicamente. E a hora que acontece aquilo, meu mundo caiu assim na hora, né? E aí eu falei, o que eu vou fazer? Mas o mais surpreendente assim, depois eu fiz a ressonância e constatou mesmo, né? Ele, o Dr. Rodrigo Vaz e a Bruna Melato, que é a minha fisioterapeuta, que está me acompanhando todo esse processo, né, de recuperação, eles já me abraçaram na hora, rindo, tipo, falando super tranquilo, não, isso aí não é nada pra você, vambora, vamos junto, tamo junto, hoje a gente já começa a fisioterapia, no mesmo dia eu já comecei a fisioterapia pré-operatória, porque é uma parte muito importante para a operação. E assim, eu fiquei muito mal aquele dia, mas no outro dia eu já virei a chave, tinha que virar a chave, porque não tinha o que fazer. Exato, e aí eu já comecei a fazer a recuperação a partir daquele momento, mesmo antes da cirurgia. Eu falo aqui, né? Um sedentário falando isso, né? Que o esporte de alto rendimento não é saudável. Porque infelizmente o que é saudável é você fazer a corridinha ali todo dia, fazer sua natação. A boa alimentação. Uma boa alimentação, uma sua musculaçãozinha. Tá? O dia que você tá mais cansado, você não vai. Agora, eu e o Gabriel, a gente trabalhou no Minas, o Elton cobre esporte há tantos anos. Tal. A gente sabe o nível e o limite que vocês chegam, né? A exigência física, mental, tudo que exige o esporte de alto rendimento. Né? É muito difícil, né? Então, passar uma carreira como você passou sem uma lesão grave é até difícil, né?
É até difícil, assim. Claro que eu tive algumas lesões, né? Mas essa é a mais nunca- grave. Essa que precisou de cirurgia mesmo, né? Que antes eu não precisava de cirurgia. Então, o que a gente fazia, né? Que nem o Dr. Rodrigo Vaz fala, a gente trocava o pneu com o carro andando. Por quê? Porque a gente não podia parar, né? Era uma lesão que dava pra gente continuar, e a gente, como atleta, né? Sim. A gente não quer parar nunca. E aí a gente ia trocando o pneu com o carro andando, ou seja, a gente ia cuidando, a gente ia diminuindo carga de treino. Então, tanto a parte médica quanto a parte da comissão técnica tem que se juntar bastante nesse momento para poder fazer essa parte mesmo de cuidado das atletas, né? Porque não adianta, todo atleta, não tem uma que não vai ter uma dor ou um problema. Faz parte da nossa vida, né? Claro que com as nossas, fazendo uma boa fisioterapia, uma boa recuperação, fazendo regenerativos para prevenir lesões, isso também é muito importante. Né? E eu fiquei triste, na verdade, quando eu tive essa lesão, porque eu faço muito isso. Sim. Eu sempre me preocupo muito com esse fora de quadra, fora parte física. Então, eu me preocupo muito em fazer os extras para o meu corpo estar sempre bem. Então, por isso, talvez, que eu também tenha chegado a essa idade, né, com esse vigor físico, enfim, me cuidando muito. Em alto nível, alto nível. Alto nível. Foi pra seleção outro dia. Exatamente. Esse campeão olímpico outro dia, pô. Olha só, Carol, tem muita gente já participando. E tem muito coraçãozinho, eu tô achando tão bacaninha. Porque assim, quando a gente. Aqui, um desabafo nosso, né? Porque a gente mexe muito com esporte, com futebol, tem muita gente de futebol. Às vezes ali é um tanto de xingamento. Aqui os corações e aqui é só coraçãozinho subindo, eu tô achando a coisa mais linda. É impressionante o fã-clube que a Gataz carrega. Então a Gisele tá falando que você é incrível. A Maria Gomes, a sua recuperação enche nossos olhos de orgulho. Falando que a Bruna Melato é uma fisioterapeuta top e tal. Incrível. A Maria Tereza tá falando, eu fico igual mamãe orgulhosa vendo a Carol. Todo legal, mundo aqui obrigado. mandando, Gisele, o Laurence, o Alex, sou fã do vôlei do Minas e da Carol, uma das maiores jogadoras do clube de todos os tempos. Sim, verdade. E tem razão, é isso mesmo. Muita gente, muitos fãs. Então, eu vou aproveitar que tem essa audiência muito Beijo legal. pra todos, que Obrigada, bacana. gente. A gente Obrigada sempre mesmo. diz aqui, pô, você tá aqui vendo o vídeo, não custa clicar aí do lado para se inscrever no nosso canal. Dá essa moral pra gente. Pra Isso gente aí. ter cada vez mais essa comunidade em torno do Bora Pra Resenha. Nós Pra gente- adoramos a Carol e a Carol nos adora. Com Pra gente certeza. sempre trazer gente seguir aí, importante. Pra gente sempre trazer gente importante e relevante, como a Carol Gataz. Muita gente aqui já fazendo perguntas. E eu vou te fazer uma pergunta sobre o jogo de amanhã. Né? Embora você não esteja em quadro, infelizmente. O Minas não se classificou na frente do Osasco, né? Ficou em terceiro lugar, com o Osasco em segundo. E é um jogo, talvez, dessas últimas semifinais, assim, talvez o mais equilibrado, não é? Que o Minas entra, talvez, em igualdade de condições com o Osasco. Nessa temporada, inclusive, a gente não ganhou do Não ganhou, Osasco ainda, né? O time de Osasco veio, na verdade, assim, o time de Osasco ele veio numa crescente muito grande durante a temporada, mas eles sofreram também com lesões iguais, bem parecidas com as nossas, né? Com as nossas. Então, o time hoje chega bem, apesar de ter perdido um jogo lá contra o Pinheiros, mas o time de Osasco é mais experiente, né? Tem muitas jogadoras experientes que já tiveram seleção brasileira, bicampeã olímpica, a Fabiana. Então, enfim, é um time experiente e que é acostumado a jogar decisões. É claro que cada jogo é um jogo, né? E agora costume por costume também. Né? Exatamente. Agora, falando do nosso time também é acostumado a decisões e também vem performando bem em decisões nos últimos anos. Então, assim, eu tô super confiante, né? Por mais que eu tô tentando acompanhar ao máximo, não consigo estar em todos os treinos, até pelo meu... Eu tenho meio que uns horários diferentes das meninas, né? Mas, assim, toda vez que eu consigo, ou também falo muito com a Pri Daroide, com a Thaisa, para saber como o time tá, para ver como que elas estão treinando, né? E como estão as coisas. Então, acho que elas estão muito bem, cabeça boa. E pelo que elas apresentaram nos últimos jogos, né? Apesar de sempre do primeiro set ali estava difícil, mas elas estão numa crescente muito grande. A velocidade que o time está imprimindo. Então, eu tô confiante nesses jogos.